Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus, chegando aqui para o vídeo 55 da sua Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Selecionamos 250 passagens, capítulos da Bíblia, com o auxílio do guia de viagem da excelente Bíblia de Estudo Facilitado, a fim de contar a história da nossa salvação conforme revelada na Palavra de Deus. Hoje, dando prosseguimento ao terceiro bloco da nossa jornada, a Era de Ouro da nação messiânica escolhida, o povo de Israel, nós hoje abriremos o queridíssimo livro dos Salmos. Sim, porque Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão são livros poéticos da Bíblia que foram compostos nessa Era de Ouro que corresponde aos reinados de Saul, Davi e Salomão, sendo que Davi e Salomão são os autores de muitos desses textos. Vamos então ler o Salmo primeiro e, na sequência, apreciarmos uma reflexão sempre criativa e dinâmica dos nossos editores, jornalistas Philip Yancey e Tim Stafford, incluindo dicas de como ler este preciosíssimo livro dos Salmos. Melhor que ansiolíticos. Esse é o tema da nossa leitura de hoje. Vamos a ela. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Yancey e Stafford propõem uma pequena notinha de estudo com base no versículo 4, intitulada Ao léu. O oposto de uma árvore plantada à beira de águas correntes, versículo 3, seria uma árvore seca pela estiagem. E assim é em Jeremias 17, 5-8, que apresenta um contraste semelhante ao que o Salmo apresenta entre pessoas boas e más. Vamos a esse texto? Diz assim o profeta Jeremias: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E Yancey e Stafford então continuam. Bem mais enfática, porém, é a imagem deste versículo 4 do Salmo 1, do ímpio como
palha, pois as películas das sementes ou dos grãos e outros resíduos, inúteis até para atiçar fogo, desaparecem no vento. No dia do juízo de Deus, os ímpios, enfim, se tornarão como a palha seca ao vento. Irmãos, há uma curiosidade interessante para compartilharmos antes de lermos a reflexão de Yancey e Stafford. Segundo os cronologistas Reese e Classen, da Bíblia em Ordem Cronológica, o Salmo 1 foi, na verdade, o último a ser composto. Sim, porque os salmos começaram a ser produzidos na época de Davi, mas com acréscimo de pelo menos um, talvez dois salmos que foram compostos por Moisés, Salmos 90 e 91. Há a possibilidade de que alguns salmos tenham sido feitos por levitas anteriores a Davi também. Mas, primordialmente, os salmos começaram a ser produzidos na época do rei Davi, se estenderam por todo o período dos reis, com mais abundância na época de Davi e Salomão, foram retomados quando o povo voltou do exílio, agora sob a liderança de Esdras, o sacerdote e escriba, organizador do cânon, da coleção sagrada dos livros do Antigo Testamento. Muitos salmos foram então produzidos agora pelos sacerdotes e escribas. E o Salmo 1, então, foi composto nesta época, após o exílio, por volta do ano 450 a.C., ou seja, 600 anos depois do rei Davi. Este salmo foi composto para enaltecer o valor da pessoa andar de acordo com a palavra de Deus e assim ser considerado por Deus um justo no dia do juízo final. E foi colocado para abrir o livro dos Salmos, que era uma espécie de um inário do povo de Israel, chamado de Saltério, tá? Em latim, Terrilim era a palavra hebraica, que quer dizer louvores. E este inário, então, era aberto por este salmo, já para mostrar um retrato contrastante entre o justo e o ímpio, ou seja, o homem que agrada a Deus e o homem que o desagrada por não ter compromisso com a sua santidade. Vamos então à reflexão introdutória dos Salmos, proposta aqui por Yancey e Stafford. Súplicas do coração, cânticos de tristeza e de alegria, melhor do que ansiolíticos. O livro dos Salmos é isso, né, irmãos? É uma verdadeira caixinha de primeiros socorros emocionais, morais, espirituais, que nós temos na palavra de Deus. Melhor do que ansiolíticos. Muitos já se livraram de ficar dependentes de tomar remédios em demasia para suas mazelas emocionais, por lerem o livro dos Salmos, meditarem nessas orações lindíssimas e tocantes, orações de coração aberto, rasgado diante de Deus, que é tudo que uma pessoa que está enfrentando aflições precisa. Alguém que a ouça. E os salmistas foram pessoas assim, como nós, enfrentando situações como as nossas, e que simplesmente abriram o seu coração, e o Espírito Santo as inspirou, e as suas orações ficaram aqui registradas para todo sempre. Vamos então. Eles destacam aqui o capítulo 30, o Salmo, não se fala capítulo, tá, irmãos? Assim como a gente abre um inário e a gente não diz capítulo tal, e sim hino tal, né? Número dele. Assim também os salmos, a gente não fala salmo capítulo tal, a gente fala salmo, né? Então aqui o Salmo 32, versículo 7, é o destaque de Yancey Stafford, que diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Salmo de Davi, quando se
viu aliviado pelo perdão de Deus pelo seu pecado. Aqui, no coração da Bíblia, ou seja, no centro da Bíblia, surgem os salmos ou cânticos. Aliás, algo aqui para compartilhar com você, né? Que o capítulo central da Bíblia, a Bíblia tem 1189 capítulos, tá? Então, o capítulo central da Bíblia, quando se joga metade para um lado, metade para o outro, o capítulo que fica no meio é o Salmo 118. E a Bíblia tem 10.131 versículos. O versículo que está no meio dos versículos da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, que diz: melhor é confiar no Senhor do que buscar refúgio no ser humano. Olha que interessante. Podemos dizer que este é o centro da vontade de Deus, que você busque refúgio nele, ao invés de confiar em recursos humanos? O centro da vontade de Deus. Olha que interessante. Estes salmos contêm os pensamentos e as orações mais íntimas do Antigo Testamento e ainda hoje falam as nossas necessidades. Para cada emoção e sentimento, é possível encontrar um salmo correspondente. Os salmistas sofrem com a tristeza mais profunda e fazem a Deus as perguntas mais difíceis sobre o sofrimento e a injustiça. Seus escritos são deliciosamente espontâneos. Não ficam tecendo elogios floridos para Deus. Eles clamam em voz alta ou gritam de alegria diante dele. Depois de ler estes poemas, não há como considerar o Antigo Testamento como áspero e legalista. Tampouco imaginar Deus como distante e impessoal. Em quase todo salmo, o leitor se depara com a presença de Deus, não como um princípio filosófico, mas como um soberano atuante, enérgico e amoroso. Um Deus que faz a diferença. A compilação dos salmos. Embora quase metade dos salmos seja acreditada a Davi, pelo menos um deles foi escrito 500 anos antes de seu nascimento. Diversos poetas e escritores contribuíram para essa coleção e cerca de 1/3 dos salmos não possui autor conhecido. Como ocorreu a compilação dos salmos? Supõe-se que foram compilados na forma de inário para uso na adoração do templo. O tal salmo composto menos de 500 anos antes de Cristo, né, ou depois dele, de Davi, é exatamente o salmo primeiro que eu me referi agora há pouco, tá, irmãos? Alguns salmos foram escritos a partir de uma experiência individual, porém adaptados para o uso congregacional. Foram adicionadas instruções para os músicos, bem como alguns versículos visando ampliar o significado geral da compilação. Acontece muito com os salmos o seguinte: nós podemos ver pelos escritos de 1 Crônicas, quando Davi organiza as turmas dos levitas músicos, que 3 se destacaram: Asaf, Emã e Jedutum. Eles eram os grandes maestros do ministério de louvor profético do tabernáculo de Davi, e que depois, quando Salomão construiu o santuário, eles passaram a atuar lá. Então, quando a Bíblia fala Salmo de Asaf, Salmo de Emã, Salmo de Jedutum, Salmo dos filhos de Corá, que eram os filhos de Jedutum. Ali está, irmãos, provavelmente não um salmo escrito exatamente por eles, mas pelos seus descendentes, porque eles continuaram como levitas ao longo dos reinados posteriores. Os irmãos sabem que mesmo os reis, muitos dos reis sendo infiéis, mas havia o remanescente fiel que mantinha o louvor e a adoração a Deus de pé, firme. Ou então, esses salmos eram escritos por um dos 3 e mais tarde seus descendentes acrescentaram estrofes, vamos dizer assim, né? Versos. Né? Por falar em versos, a poesia hebraica acontece com os salmos, acontece também com os provérbios, tá? Não tanto com Eclesiastes e Cantares, mas com salmos e provérbios acontece muito isso. O paralelismo. A gente conhece poesia como rima, tá?
foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, Jesus cruz. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora vivo sempre em sua luz. Então a nossa poesia ela é baseada em rima na época, ou seja, os finais dos versos com a mesma sonoridade silábica. Na época da Bíblia não era assim. A poesia hebraica era uma poesia de paralelismo, ou seja, uma linha, um verso, um segundo verso. O segundo verso corresponde ao primeiro, tem uma relação com o primeiro, tá? Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há uma relação de ideia, tá? E não de rima. E isso acontece aí direto, né? Nos salmos. Então, muitos levitas acrescentaram posteriormente estrofes aos salmos, versos aos salmos, paralelismos aos salmos, com novas ideias, de acordo com a época que estavam vivendo. Não é? Por exemplo, há salmos que falam de vitória e chega lá no meio do salmo começa a reclamar que Deus abandonou e tal, mas por quê? Porque esse verso ele foi acrescentado numa outra época, uma época em que o povo estava mal, né? Tinha se afastado de Deus, né? E as coisas estavam ruins, e eles estavam clamando, Senhor, não deixa a gente, não abandona a gente, né? Então, acontece muito com os salmos, porque eles levaram realmente 600 anos sendo compostos, tá? Os salmos já foram chamados de uma Bíblia dentro da Bíblia, livros diferentes relatando uma única história. Outros compararam salmos a uma bela catedral construída no decorrer dos séculos. Isso porque há uma tremenda variação nos salmos, refletindo a personalidade daqueles que contribuíram com seus poemas e suas orações ao longo de muitos séculos. Existe, no entanto, uma consistência interna no livro, de modo que os leitores podem passar de um salmo para outro sem estarem necessariamente cientes de um poema ser séculos mais antigo que o outro. Né? Há uma consistência temática espetacular. É a direção do Espírito Santo, né, irmãos? A inspiração do Espírito Santo. Por isso que ele se parece com uma catedral. Cada ala e cada vitral revela a genialidade individual do seu criador, embora todas as partes sejam de algum modo harmoniosas. Tal harmonia não resulta somente de um senso comum de estilo, mas da unidade de propósito. A catedral inteira visa a adoração de um único e mesmo Deus. Por meio de inúmeros sentimentos e experiências, os salmos refletem a realidade imutável de um Deus amável, mas também poderoso, que se importa com o seu povo. A presença de inimigos reais. Deus não é a única realidade nos salmos. Igualmente presentes são os inimigos, que zombam, ferem e conspiram. Eles também aparecem em quase todos os salmos. Para os salmistas, ter fé em Deus era batalhar contra forças poderosas que muitas vezes pareciam mais reais que o próprio Deus. Os salmistas perguntam regularmente: onde estás, Deus? Por que não me ajudas? Apesar de seu amor a Deus, eles se sentem abandonados, marginalizados, traídos. Não encontram garantia de segurança em sua proximidade com Deus. O que eles estão querendo dizer com isso aqui é o quanto Deus lhes faz falta, na verdade. Entendeu, irmãos? A alegria e o louvor que transbordam dessas orações não resultam da ausência de problemas, mas da profunda convicção de que um Deus grandioso os ajudaria a superá-los. Na cruz, à beira da morte, Jesus expressou 2 vezes palavras tiradas de salmos. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22, 1. E quando Jesus fez essa oração, meus irmãos, ele não estava ali dizendo que o Pai estava abandonando-o naquela hora. O que Jesus estava querendo passar para aquelas pessoas que estavam ali, diante dele, eu sou o cumprimento daquele Salmo de Davi. Porque o Salmo 22, irmãos, impressionantemente, o Salmo 22
apresenta detalhes da crucificação de Jesus que nos deixam realmente de queixo caído. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão diante da cruz ali do Calvário: eu sou o cumprimento daquele salmo. Eu só não cito o salmo inteiro agora porque eu estou cheio de dor e não consigo falar. Mas deixa eu falar aqui o primeiro versículo para ver se vocês acordam aí de quem sou eu de verdade. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador de vocês. Tá? É esse sentido aí. E o Salmo 31:5. A última palavra de Jesus na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o Salmo 31:5, acrescentado do vocativo Pai. E os seus discípulos, tentando explicar a vida dele, fizeram mais citações de salmos do que de qualquer outro livro. Interessante isso. Logo no sermão de abertura da história da igreja, no dia do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, Davi usou o salmo várias vezes. Salmo 16, Salmo 110, ele usou várias vezes os salmos. Ao que parece, eles meditavam nos salmos de forma consistente, os discípulos, né? Enquanto analisavam o significado da vida de Jesus. Nos salmos, eram capazes de perceber que até os melhores homens, mesmo Davi, o grande rei, ficavam angustiados e se sentiam abandonados. Isso faz com que a gente se identifique, né, irmãos, com esses salmistas. Não é fácil viver pela fé. Não foi fácil para Davi e não foi fácil nem mesmo para Jesus. Estes poderosos poemas de louvor e adoração, alguns dos mais belos já escritos em todos os tempos, não fornecem fórmulas mágicas para afastar os problemas. Todavia, embora dúvidas sérias, conflitos e desânimos tenham voz forte nestes poemas, ainda mais poderosa é a voz de alegria e segurança da fortaleza e refúgio de Israel, o Senhor. Salmo 125, por exemplo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como ler o livro dos Salmos? Preste atenção nas dicas de Yancey e Stafford. Uma das melhores maneiras de ler os Salmos também é a mais comum. Fazer você mesmo essas orações ancestrais e expressá-las diretamente a Deus. Muitos dos poemas captam de tal modo esses sentimentos humanos profundos que é impossível não se emocionar. Nem todos os salmos, porém, são atraentes. Alguns soam ásperos, autocongratulatórios ou maçantes. Não será fácil usá-los na oração enquanto não os entender de fato. Então tenta entender primeiro. E sim, há muitos salmos. Este é o livro mais longo da Bíblia, 150 salmos, né? Por essa razão, muitas pessoas selecionam salmos para ler pulando outros. Desse modo, no entanto, perdem as mensagens profundas encontradas ali, incluindo aquelas que foram citadas pelos escritores do Novo Testamento, que falamos agora há pouco. As lições mais ricas de salmos podem decorrer de poemas particularmente difíceis, que devem ser lidos e relidos até que haja a compreensão daquilo que o autor tinha em mente. O hebraico original provavelmente não fazia uso de rimas ou de ritmo, como ocorre com os poemas tradicionais, expliquei isso agora há pouco, né? Em vez disso, escrevia usando paralelismos, no qual ideias rimáticas ou opostas se encadeiam. Felizmente, esse tipo de poesia pode ser traduzido sem perda de conteúdo em praticamente todas as línguas. Olha a sabedoria do Espírito Santo. Em qualquer língua onde for traduzido os salmos, as ideias vão permanecer, porque não há necessidade de rima. Tá? Talvez o leitor se sinta confuso com a frequente mudança de voz dos salmos. Num único poema, o salmista pode falar com Deus, depois falar sobre Deus, e por fim voltar a falar com Deus, tudo numa rápida sucessão. Pode acontecer de Deus falar. O Salmo 91, o famoso Salmo 91, por exemplo, tem muito isso, né? Lá no Salmo 91, vou até abrir aqui para dar essa amostra, né, para os irmãos, dessas mudanças de voz dentro do Salmo, que diz aqui, olha: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Então quem é que vai dizer agora no Salmo, no versículo 2, quem é que está falando? É aquele
que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso, ou seja, o fiel, o crente fiel. Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador. Agora o salmista voltou a falar, falando sobre o crente, tá? Que terá como resultado em sua vida que Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o livrará do laço do caçador, do veneno mortal, cobrirá com suas penas e por aí vai. Agora, no versículo 5, o salmista continua falando, só que agora ele fala com esse crente que habita nos esconderijos do Altíssimo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Tá? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido e tal. Ele vai falando assim. Aí, olhem no versículo 11, 12, né? Ele continua falando, você. Versículo 14, olha como é que muda. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quem é que está falando agora aqui? Agora é Deus que está falando. Então olha como que mudou tudo de repente, né? Primeiro o salmista fala sobre o crente, depois, versículo 1 até o 4, do 5 até o 13, ele fala com o crente fiel. E no 14 até o 16 é Deus que fala agora com o crente, né? Sobre o crente fiel. É muito interessante isso. Um outro exemplo, só para os irmãos verem, tá? Rapidinho. Salmo 121, conhecidíssimo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui é o salmista, tá? Falando para o público em geral sobre esse Deus maravilhoso em quem ele busca o socorro, o refúgio. Agora, do versículo 3 em diante, ele vai dizer, ele não permitirá que você tropece. Aí agora ele começa a falar com o crente, aquele que pretende ser imitador dessa mesma fé. Então, aqui a gente tem 3 personagens nesse salmo. O Senhor, o salmista e você. Você aí que está lendo. Eu que estou aqui lendo. Olha que interessante. O salmo é fantástico, irmãos. É realmente algo muito íntimo, né? O salmo fala muito profundamente ao nosso coração. Isso soa estranho em nossa prosa, mas era comum na poesia hebraica, nessas mudanças de voz. Uma vez que tantos títulos de salmos se referem a Davi, são 75 na verdade, ou seja, a metade, né? Pode ser útil recapitular sua história de vida. Você encontra a história de Davi em 1 Samuel 16 a 31, todo o livro de 2 Samuel e os 2 primeiros capítulos de 1 Reis. A partir daí começa a história de Salomão, que é contada de 1 Reis capítulo 3 até o capítulo 11. Por isso, irmãos, que aqui no nosso guia de viagem, enquanto lemos a história desses reis, nós vamos lendo também os salmos que eles compuseram ou que foram compostos na sua época. Na época que formos ler sobre Salomão, vamos ler os provérbios que ele compôs. Há 2 salmos atribuídos a Salomão no Saltério, o Salmo 72 e o Salmo 127. A maioria dos salmos, contudo, faz perfeito sentido mesmo sem referências a qualquer informação externa. Demandam apenas tempo e atenção e recompensam o esforço. Leia e releia. A leitura cuidadosa torna os salmos ainda mais ricos. Pontos altos em salmos. Os seguintes salmos são dignos de nota e estão incluídos no plano de leitura do guia de viagem da nossa jornada aqui. O Salmo 19, tá? Harmonia perfeita. O Salmo 23, que é a nossa leitura de amanhã, o Cântico do Pastor, já que a gente está lendo aí a história de Davi, né, sendo ungido rei. Foi a nossa leitura de ontem, né? Salmo 27, que é outro salmo de Davi, confiança em meio aos problemas. Salmo 51, que é o grande salmo de confissão de pecado de Davi. Salmo 84, que é um salmo dos filhos de Corá, né, dos levitas, sobre a delícia de adorar a Deus.
E, por fim, mais 2 salmos de Davi. O 103, os benefícios divinos, e o 139, lindíssimo, né? O cuidado divino. Tá? São estes salmos que a gente vai dar destaque na nossa leitura aqui, da nossa jornada, logo nesses próximos dias aí. Então não perca, tá, a continuação aí dessa nossa jornada com esse bloco de leitura que estamos tendo aqui, a Era de Ouro do povo de Deus, a nação messiânica Israel. O Cântico do Pastor, Salmo 23, é a nossa leitura de amanhã, e logo no outro dia, depois de amanhã, 1 Samuel 17, o matador de gigantes. Nós vamos continuar então aí a história do rei Davi. Oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos neste momento como o único digno da nossa adoração e louvor. Como o único em quem confiamos e a quem dirigimos nossas orações. Obrigado, meu Deus, porque tu nos ouves, porque tu nos dignas em prestar os teus ouvidos, nós que não somos merecedores disso. Senhor, assim como os salmistas, queremos sempre rasgar nossos corações diante de ti e sermos sinceros contigo, Senhor, e abrir nosso coração para falar aquilo que estamos sentindo, nossas dores e nossas alegrias, porque temos certeza que o Senhor sempre está a nos ouvir e a nos atender segundo a tua sabedoria, soberania. Tu, ó Deus, és o nosso Rei, o nosso Senhor. A ti entregamos inteiramente a nossa vida. Como Davi, o rei Davi disse no Salmo 31:15, nas tuas mãos entregamos os nossos dias. Livra-nos, portanto, daqueles que nos perseguem. Nossa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã na nossa próxima leitura. Amém.